Começando mais uns Neto Podcast de forma totalmente diferente hoje. Não estou acostumado a começar, mas a vida é isso aqui. E comigo aqui do meu lado, ele, o @Humberto Praia, e eu, Vinícius Neto 1903. Lembrando, nos encontre no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, só jogando os Neto Podcast ou os Neto Pod, vai nos achar lá, ou vem no nosso Instagram. Nos segue no Instagram, a gente manda link pra gente, faz até pix pra ti. E aí, Humberto, como é que tu tá hoje, cara? E aí, Vinícius, eu vou dizer aqui o seguinte, eu tô com a tal da rinite, né? Isso é uma merda, né? A rinite é um privilégio, na verdade, para quem pode sentir rinite sem se atrapalhar, né? Porque eu sinto rinite, mas eu, graças a Deus, trabalho há muito tempo em casa e tenho acesso a remédios benéficos para rinite. Então, tem remédios aí que prometem parar com a tua rinite até 10 minutos. Isso aí realmente acontece. Eles dão um pouco de sono, mas a vida é isso aí, né? O remédio para rinite, ele parte do mesmo princípio que o Dramin, né? Tu não pode sentir nenhum sintoma se tu tá em coma. E antidepressivo é a mesma coisa. Não pode ficar triste se tu tiver sem sentir absolutamente nada. E é assim que a indústria farmacêutica te engana. Eu já vou avisando aqui, vou até tirar o óculos um pouquinho, ó, para as pessoas verem aí a minha carinha, que já não é das melhores. E ela já tem olheiras. Aí hoje estão com bolsas aqui, né? Porque meu olho aí também tá um pouco... E só não tá vermelho porque eu botei colírio, né? Mas assim, até a luz aqui tá atrapalhando um pouco aqui. Mas eu vou ter que ficar de óculos mesmo aí, porque não tô nem fazendo grau hoje eu tô usando porque tô necessitando mesmo. E E eu tô usando óculos porque meu olho tá vermelho de fumar maconha. isso aí. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Pela primeira vez, os Neto Podcast, com esse episódio, tá batendo aí, eu acho que 3 episódios seguidos na semana. Então, parabéns, Vinícius. Parabéns, Humberto. Vocês estão colocando o terceiro episódio no ar continuamente. Não sei se isso aconteceu outra vez na história desse podcast. Eu acredito que não. É o que eu falo. Graças aos Neto Podcast, que cada episódio, cada momento que a gente passa aqui, tem que aproveitar porque pode ser o último, tal como os momentos da sua vida. Porque precisamos falar sobre esse assunto, Berto. Invariavelmente chegaremos aqui. O episódio de hoje é sobre a morte. É sobre a morte, Humberto. Tem medo da morte, cara? Muito bem feita a tua colocação sobre os Neto Podcast poder sempre ser o último. Eu acho que quem nos acompanha desde o início aí já sentiu isso em vários episódios, né? Porque vários episódios tinham assim, cara, ficaram com 99,9% de chance de serem os últimos. Quando os Neto Podcast acabar de fato, a gente não vai fazer um episódio de despedida. Então fiquem vocês aqui com o sentimento de que é sempre o último, tá bom? E sobre a pergunta foi se eu já senti medo da morte, Vinícius. Conta, Humberto. Já morreu, quase morreu alguma vez, cara? Eu preciso que tu conte uma história assim. Cara, eu já senti medo da morte inúmeras vezes. Agora, na pandemia, eu senti medo da morte, porque todo esse papo aí de vírus e tal e tudo mais que a gente passou, que eu não quero nem falar muito, porque senão a gente já não é monetizado, ainda vai desmonetizar o que não é monetizado e aí a gente tá fudido, né? Mas, enfim. Então, eu senti problemas ali, respiratórios, né? E fiz o teste e negativou e tal. E aí eu comecei a me apavorar, porque realmente eu tava com falta de ar, com problemas de respiração. E, né, começa aquela briga. Tu vai no médico e aí o médico pede alguns exames. E aí só 15 dias depois que tu retorna lá com os exames, sendo que, cara, 15 dias tu pode estar morto e enterrado, né? Isso é horrível. E aí, durante esse período de 15 dias até o médico saber o que tu tem ou não, tu investe em vários outros, né? Tu investe em remédio, tu investe em terapia quântica, tu investe em tudo que é Holística. terapia holística, em tudo que é coisa para não morrer, né? E aí, nesse momento ali, eu pensei em várias coisas, pensei, nossa, peguei uma variante que não aparece no teste, eu pensei em mil coisas, eu realmente pensei que daqueles 15 dias ali eu não ia passar. E aí até que o médico
viu o exame do pulmão, falou: ah, o teu pulmão tá tudo certo aqui, então tu vai fazer o seguinte. Vou pegar ali para mostrar pro pessoal. E ele me abandona no meio do programa pra pegar o coisa do elefantinho dele. Voltei. Aí ele falou Aí. assim, ó. Aí o médico olhou, né, o exame e tal. Não, tá tudo certo aqui, não tem nada no pulmão e tal. Então, isso aí provavelmente é uma coisa e aí eu vou te receitar aqui tu usar, começar a usar, ó, bombinha, famosa bombinha, tá? Para quem não conhece, essa aqui é uma bombinha para quem tem bronquite, asma, essas coisas assim. E aí, ó, eu vou fazer um uso agora. E aí o seguinte, ele me indicou isso aqui, cara, me salvou. Tipo assim, usei isso aqui na hora, meus problemas todos acabaram. E aí, agora eu virei um usuário disso aqui. Tem em casa, não uso toda hora, mas quando dá alguma coisa, eu já sei que preciso disso aqui, uso, né, essa bombinha. Isso aqui se chama Aerolin, esse remédio aqui. E aí, a grata surpresa, quando eu cheguei com a receita do médico na farmácia para comprar, eu descobri que o governo dá esse remédio aí. Né? Que doenças crônicas como a asma, por exemplo, tu tem direito a ganhar. Tu só apresentei a receita lá e ganhei. Então, eu consigo, com uma receita que eu compro por R$ 20, tirar lá um remedinho de graça desse aqui que custa 40 sempre que eu preciso. E lá vai Humberto admitindo mais um crime no nosso podcast, já é o terceiro pelos meus cálculos. Por isso que um dia, invariavelmente, isso aqui vai acabar. Por mais que a gente queira manter, as coisas são findáveis. As coisas acabam. A gente tem que ser menos hipócrita, né? Menos hipócrita. Tem. E entender que existem lugares em todas as cidades que vendem... Primeiro, existem farmácias em todas as cidades que vendem, sim, remédio sem receita. E existem também clínicas em todas as cidades que emitem ali uma receita, caso tu precise, por um valor aí de 20, 30, 40 reais. Isso existe, é um mercado que deveria ser regulamentado no sentido de por exemplo, se eu posso ir lá comprar uma receita, então que isso seja... E há vários anos isso acontece e a gente não sabe quais os maus que isso causou, mas isso aí devia ser regulamentado, devia ter um tipo de um negócio expresso ali, não, uma consulta expressa, alguma coisa assim, para tu chegar ali e dizer, tô precisando de tal remédio, o cara te fazer 2, 3 perguntas ali e já te liberar a receita para tu comprar o remédio, da mesma forma que um médico do trabalho e também os médicos dos CFCs, eles fazem uma consulta médica ali contigo, sem te olhar nos olhos e mesmo assim te liberam ou para trabalhar, ou para fazer atividade física, ou para tirar carteira de carro. Mas a gente volta àquilo que a gente falou. Se o Brasil botasse imposto em cima das coisas que é proibido, mas a gente sabe o que acontece, a gente seria aí o Wakanda, a gente seria o melhor país do mundo. Porque, cara, por que eu tenho que fingir que o médico do CFC me examina? Cara, me cobra R$ 75 pra me garantir. Ok, eu tô pagando R$ 75 pra garantir que eu tenho saúde. Cara, eu, quando fui no CFC, eu sentei na cadeira e tava todo cagado, né? O cara de certo fazer um monte de perguntas pra mim, pra ver se eu não sou louco. Ele mandou riscar em papelzinho. Risquei nesse papelzinho e ele olhou e disse, não, tá bom, tu não é louco, pode ir. E eu tenho amigo meu que rodou nessa parada ainda. Pra te ver, né? Pra te ver que o teste parece simples, mas funciona. Mas se tu rodar, tu pode tentar até tu passar. Mas se tua mente ela não for realmente tiver o mínimo de discernimento, ela errou uma vez, ela vai errar 1000 vezes, né? É tipo o Homer, não sei. é tipo o Homer nos desenhos dos Simpsons, né? Quando aperta o fio errado lá e continua pegando no fio errado e tomando choque, né? Mas, peraí, sem fugir do assunto aqui. Eu já tive outros medos de morte aí, mas eu vou deixar para um outro episódio que são mais pesados. Tu teve já algum, Vinícius? Eu tive um recentemente, vai parecer brincadeira, mas não é. Que eu sempre me considerei um homem que não tem medo da morte. Eu sempre pensei um dia eu morrer e chegar ao meu fim. Daí esses tempos fazer uma torradinha com aquele queijinho derretido e engolir o queijo só pela metade, ficou meio fio de queijo me engasgando na garganta.
Cara, e eu não ironicamente tentei tirar a primeira vez, tentei tirar a segunda vez. Na terceira, eu pensei assim, eu vou morrer. Cara, não tem pra onde sair daqui que eu saia vivo. E eu comecei a caminhar pela casa, tentando botar a mão na garganta pra pensar aquele pedaço de queijo desesperado. E eu só consegui pensar, cara, eu vou ter a morte mais patética. Eu tava sozinho em casa, né? E eu pensei, cara, eu vou cair duro, roxo no chão. Provavelmente vou cair com a bunda pra cima, empinada ainda. Vou abrir a porta de casa e vou me achar morto, cara. E eu só conseguia pensar o quão patético seria o desespero que tava me dando. Tá, e como é que tu livrou dessa morte? Cara, teve um momento que eu não sei o que aconteceu, que eu consegui achar um pedacinho fininho do queijo, assim, ó. Puxei com esses dois dedos aqui, ó, e fui puxando o queijo da minha garganta. Em nenhum momento tu pensou em engolir o queijo. Cara, eu não conseguia pensar em nada. Eu sei que eu dei a primeira engasgada e pensei, tá, vou tirar, né? Daí não consegui. Na segunda não consegui. Quando não consegui na terceira, que é quando eu me levantei e eu saí andando pela casa, eu não sei como descrever isso pra quem tá só ouvindo. Mas eu meio que botei pra frente, assim, e saí andando pela casa com meio tronco pra frente, tentando catar aquele bagulho com a garganta. Cara, eu só consegui pensar que eu ia morrer. Eu não tava pensando de brincadeira, ah, que legal. Não, eu tava pensando sério, cara, eu vou morrer. Eu morro aqui hoje por causa de um queijo. Cara, tu sabe que esse negócio do queijo aí já aconteceu comigo também, eu acho. E eu tenho um negócio pra falar pra vocês. Eu acho que depois dos 23, 24 anos de idade, para de acontecer isso, porque nunca mais aconteceu comigo esse lance aí do queijo metade pra dentro da boca e metade pra fora. Já aconteceu várias vezes, eu já me afoguei também, mas eu conseguia me concentrar em engolir. Sabia que era mais fácil eu engolir do que tentar pegar de volta. Mas vou dizer um negócio pra vocês, mastiguem bem, principalmente quando tiver queijo derretido, porque é uma... Pior do que isso, só uma coisa que eu passei na infância, que ninguém aqui deve ter passado, que escuta esse podcast, até porque eu acho que essa bala nem vende mais, que é a bala soft. Pesquisem aí no Google bala soft, porque essa bala soft, ela foi responsável por várias mortes de várias crianças aí na década de 90, e ela quase foi responsável pela minha morte, que ela é uma balinha igual uma moeda, assim, mais grossa, claro, e trancava na garganta. E quem nunca se afogou com uma bala soft, quem é dos anos 90 e nunca se afogou com uma bala soft, não teve infância, cara, porque era estrondoso a tal da bala e, olha, é uma coisa que dá muita agonia. Aí eu também pensei que eu ia morrer nesse dia aí da bala soft. Eu, no segundo ano ou terceiro do ensino fundamental, eu tava comendo um pirulito no recreio, e daí não sei que um desgraçado conseguiu acertar a bola na minha cara, e o palito foi pra dentro. O palito e o pirulito ficou preso no meio da minha garganta, assim. Cara, daí eu lembro claramente, assim, de eu estar me engasgando, desesperado também, e a tia da cantina tava me olhando, ela saiu calmamente da cozinha, foi até onde eu tava, botou a mão aqui atrás da minha nuca e puxou o pirulito como se nada tivesse acontecido. Ela só fez assim, ó, puc, e me desentupiu. Caralho, cara, isso aí eu E, nem eu pois é, sabia cara. disso aí, hein? E a tia da cantina salvou minha vida, meu. Mas ela com uma calma, com uma tranquilidade, que nem parecia que uma criança de 8 anos de idade desmaiando na frente dela, assim. Olha, então o negócio do afogamento contigo é recorrente. Então cuide muito bem, Vinícius. Mastigue muito bem, engula pequenas partes para que isso não volte a acontecer, por favor. E esse é o problema também da geração, dessa geração, né? Porque essa geração não consegue fazer uma coisa só. E aí, tudo bem. A geração não consegue estar fazendo uma coisa e sem prestar atenção em outra, beleza. Mas pelo menos na hora de comer, gente. Pelo menos na hora de comer, senta e come. Senta e sente aquele momento ali. O alimento é sagrado, entendeu? Então, para vocês não morrerem comendo, façam isso com calma. Pelo menos nessa hora. Quem tem comida, pode comer. O meu medo é de morrer engasgado, que é uma morte muito patética, assim. Eu não quero ser lembrado como o otário que morreu engasgado, sabe? É o meu maior medo, assim, tipo, porque tu vê quanta pessoa morre de um monte de doença legal aí, o cara que morre em uma cama de hospital cercado pela família, o cara que toma um tiro. Uma bala perdida é válida. Agora o otário que morre engasgado não merece salvação. Deve ter um lugar no inferno só porque morreu engasgado. Cara, enfim, eu acho que tem uma cachorrada aí. Eu vou fechar a janela, só me dê um minuto.
Vai lá, vou dar 1 minuto para o Vinícius. Acho que menos de 1 minuto. O Vinícius tem uma cadeira gamer muito legal, hein? Que eu não tenho aqui. Minha cadeira é... Eu paguei R$ 400 em promoção dessa cadeira gamer aqui. Minha cadeira nem aparece. Eu tenho um assunto aí muito, muito, muito relevante para tratar aqui nos Neto Podcast, coisa que nunca foi contada, eu acho. E que tem tudo a ver com o hype do momento aí. Esse podcast, claro, a gente está botando ao ar nessa semana, mas apareceu uma notícia aí na semana passada, mais precisamente entre quinta e sexta-feira da semana passada, que foi depois aí da função do Twitter pelo Elon Musk lá ser comprado e tal. Logo depois aí surgiu um possível retorno do Orkut. E aí eu tenho um negócio para dizer para vocês. Orkut, para quem não sabe, é uma pessoa que existe, o nome dele é Orkut, né? Eu sei para onde estamos indo. E aí, fala um pouco do Orkut então, Vinícius. Só do site Orkut aí, fala um pouco aí. O site Orkut foi a primeira grande rede social de muito sucesso na Índia e no Brasil. Provavelmente que é o pessoal mais idiotinha que tá por lá. E constituído basicamente de várias comunidades para te falar besteira, como as comunidades Eu Odeio Segunda-feira, Meu Dinheiro Sabe Falar, e daí era uma nota sem falando tchau, Dinheiro que é bom nada, e minha comunidade favorita, Meu Tio é Muito Louco. Eu adorava a comunidade Aceito Jesus, vírgula, Se Deixar Scrap. Essa aí, para mim, era a melhor comunidade que tinha, uma das melhores. Lembra daquela Fui Tomar Juízo, Só Tinha Coca? Lembro de milhares de outros, qualquer jargão possível aí virava uma comunidade, e isso era muito legal porque tu conseguia mostrar a tua identificação de personalidade ali só deixando as pessoas vagarem pelas tuas comunidades. Se vier se voltar ao Orkut mesmo, Vinícius, nós temos várias comunidades lá, né? Para fazer, né? Daria para fazer várias comunidades. E daí é o seguinte, Orkut então é um cara, né? Pesquisem aí, dono do Orkut, é o próprio Orkut. E no ano passado, ano passado... Antes, 3 anos atrás, 4. 4 não que eu sei, mas 2, 3 anos atrás ele veio fazer ele veio lançar o Orkut, o senhor Orkut, ele tem uma rede social que se chama Hello, né? Essa rede social tá ativa aí. Que até pelo que eu percebo, pelo menos aqui no Brasil, não deu muito certo, porque, né, a gente não ficou popular. E aí, deixa eu ligar aqui. Esse cara tem uma rede social chamada Hello, e ele veio fazer o lançamento aqui no Brasil, esteve em Porto Alegre, e aí ele visitou uma rádio onde eu tenho alguns amigos. E essa rádio estava fazendo os eventos com ele e tal, então os caras da rádio postaram, né, o Orkut e marcaram o Instagram do Orkut. E eu fui seguir o Orkut, porque eu sigo pessoas que eu considero relevantes. E seguindo o Orkut, aconteceu o que aconteceu, que foi, ao meu ver, posso estar interpretando totalmente errado, que o Orkut deu em cima de mim. E eu tenho essa conversa lá no meu direct do Instagram. Eu tenho que atender ali o interfone, são algumas compras que chegaram, então continua aí, Vinícius. Deixa com o pai. Continua aí, comenta sobre isso e depois eu corto também essa parte caso precise. Vai lá. Não vai precisar cortar, porque a história do Orkut está muito bem guardada na minha memória. O Humberto não só foi flertado pelo nosso querido amigo Orkut, como o Orkut foi incisivamente para cima dele. O Orkut chegou a curtir fotos antigas do Humberto, visualizar stories do Humberto. Não sei se chegou a seguir, acredito que não. E eles têm um diálogo excelente que eu pude ver sendo construído ao vivo, onde o Orkut pergunta a sexualidade do Humberto. O Humberto fala que gosta de homens, fala que gosta de mulheres, não gosta de homens. E o Orkut fala, eu gosto de pessoas. Eu achei lindo, uma atitude linda do nosso amigo Orkut aí, se declarando pansexual para um estranho na internet. Eu cheguei a seguir o Orkut uma época, cheguei a curtir algum bagulho dele, comentar alguma coisinha, mandei uma mensagem, outro Orkut respondeu, provando aí que o Orkut é uma das celebridades, tal como o meu grande ídolo Cabeção,
que é muito fácil, né, de chegar nele. Um grande problema que eu vejo aí também, porque quando eu for uma celebridade, eu não vou responder ninguém, só mulher gostosa. A não ser que o Orkut considere o meu tio um homem gostoso. Daí ele tá certíssimo em responder, em tentar alguma coisa. Infelizmente, essa história de amor não foi pra frente, mas eu queria muito que fosse, porque eu poderia ser o sobrinho postiço do Orkut. E acho que seria o auge da minha vida, talvez. Infelizmente não deu certo. O Vinícius contou a história do Orkut aí, não sei o que ele falou, mas confio na versão dele. Se o próprio senhor Orkut quiser dar a sua versão, pode dar, sem problema nenhum. A gente sabe que o Neto Podcast é um programa democrático. E me sinto muito lisonjeado de ser trovado pelo Orkut, apesar de que quando eu meio que sem saber o que fazer, fui dizer para ele que não era gay, né? Que eu era um hétero e tal. Ele me deu uma resposta muito linda, que foi eu gosto de Eu gosto de pessoas. Eu contei isso agora há pouco. Ele disse isso, eu gosto de pessoas, isso aí me deixou com a cara lá no chão, né? Então, Orkut, se tu quiser ser meu amigo ainda, estou aqui, estou à disposição. E é nóis, vamos lá. E sabe que eu contei também pra eles que eu mandei mensagem pro Orkut, o Orkut respondeu e achei ele uma celebridade muito acessível, né? E comentei aí sobre o erro das celebridades de serem acessíveis. Celebridade existe pra estar num patamar acima do nosso, pra nos olhar de cima pra baixo, nos ignorar. Então assim, se tu é uma celebridade e tu responde teus fãs, tá errado. Tá errado. Tem que fazer que nem aquela cantora que eu não vou falar o nome da Record, aquela loira da Record, eu não vou falar porque eu não sei o nome mesmo, que entrou num avião e pediu pra não ser incomodada e descobriu que ninguém queria incomodar ela porque ninguém tinha reconhecido ela. Por Eu favor. não sei, eu não sei o nome dela mesmo, sei que ela é loira e canta na Record. Fica aqui todo a nossa, como assim, não, para reverenciar uma pessoa, como é que é, todo o nosso respeito ao Armandinho, que ele sim se dá a dignidade de ser um artista do jeito que ele é, e como não responde ninguém no Instagram, pelo menos ele nunca me respondeu, e até ele escolhe aí com quantas pessoas ele vai tirar foto, no momento que ele não quer mais tirar foto, ele avisa, e isso aí é digno de uma celebridade. Parabéns, Armandinho. Eu posso falar isso porque Escolhe a hora do show. para fazer um show na minha casa noturna, eu e meu sócio contratamos. Baita show, baita cara, baita artista e faz jus aí a todo o mérito que tem. Porque eu seria 1000 vezes mais rockstar, digamos assim, se eu tivesse na pele do Armandinho. Eu seria a Desumildade. em pessoa. Ô Humberto, nessas daí pra quem não sabe, o Humberto ele é dono de um dos. Eu vou puxar teu saco agora, mas é verdade, ele é um dos sócios de um dos maiores casas de festa do litoral. Se não for a maior, ou com certeza já foi, não sei Mas é agora. o seguinte, casa é uma das maiores do estado, tá? Vamos botar um patamar pro estado aí, porque o litoral é pouco. Então eu sou sim sócio de uma das maiores casas noturnas do Rio Grande do Sul. Nessas daí tu já pegou algum artista que pediu alguma exigência estranha no camarim? Algum, tipo os caras do Oasis que só querem bala de goma vermelha? Os caras mais chatos para camarim são esse bando de geração mimimi de cantor de funk, entendeu? Que são uns chiachol do caralho aí, que eles acham que tem que tomar um uísque que não existe nem aqui para comprar, porque a nossa cidade, para quem não conhece, nossa região aqui é uma região bem desenvolvida e tudo, mas ela é uma região, cara, que é litoral, mas eu chamo de interior, entendeu? Como se fosse uma cidade de interior. Então, tu não tem nada muito mais do que um Walmart aqui, que é o Nacional Supermercados, que é um Walmart, né? E que não tem coisas assim exuberantes para tu comprar, né? E tu tem também uma lojas americanas aqui que também não tem nada, porque essas lojas, claro, se adequam à região. Então, cara, todas as bandas e inclusive assim artistas internacionais, como por exemplo a banda The Wailers, que é a banda do Bob Marley, Filho do Bob Marley. que tocou, não, a The Wailers é a banda original do Bob Marley que veio tocar aqui com o Julian Marley, que é filho do Bob Marley, essa banda com ele, vieram para cá. Cara,
os caras pediram para comer açaí e tomar guaraná na Antártica. Então, tipo assim, são coisas que eles sabem que tem no Brasil e que eles gostam, né? Por exemplo, Raimundos, que é uma banda aí que tem muita história também. Cara, qualquer coisinha para comer tá bom, que tiver, tudo certo. E aí, essa galera frau aí do funk proibidão do caralho para bandido aí, um funk que só contribui para piorar a nossa sociedade. Esses artistas, sim, eles pedem coisas assim que são indignas para se pedir num camarim, né? E às vezes a gente dá, às vezes a gente não dá, quando a gente não consegue dar. E aí, Camarim do Armandinho, por exemplo, pediu um café passado, né? Inclusive eu passei um café para a equipe do Armandinho, frutas, essas coisas assim. Nunca teve nenhum pedido exuberante, Vinícius, a não ser sushi e uísque, que são pedidos por esse bando de subcelebridades aí que duram 2 anos, enriquecem, enchem o cu de dinheiro, tudo certo. Por isso eles conseguem manter a carreira por 10, por 20 anos. Mas realmente, desculpem, funkeiros da atualidade, vocês são um desserviço para a sociedade. E não adianta vir me encher o saco, porque é a minha opinião. E se tu acha que isso foi para ti, é porque foi mesmo. Porque se tu vê o vídeo e pensar, isso não é para mim, eu não sou um desserviço para a sociedade. Cara, parabéns, é porque tu tá pelo caminho certo. Ah, Humberto, mas por que tu contrata então, se é um desserviço e se eles são assim ou assado? Uma coisa é o meu CPF, o que eu penso, meu pensamento pessoal. Uma coisa é o que eu tenho que fazer na minha empresa para gerir ela e para gerar lucro, que é para isso que se abre uma empresa. Não é para ficar sendo bonitinho para os outros, não. Acabou de acabar com... Fechou um monte de porta para nós. Um monte de porta para nós. As que eu tinha deixado aberto, que era o pessoal do crime aí, tu acabou de fechar. Agora não vou me preocupar mais com o engasgado, porque provavelmente o MC Jean Paul vai mandar um carro vir atrás de mim quando eu estiver na rua e me matar. MC Jean Paul não faz um funk de desserviço para a sociedade. É um dos que vai ouvir vai ver esse vídeo, vai ouvir esse trecho e vai pensar, não vou me preocupar com isso, isso não é para mim, não faço um desserviço para a sociedade. Assim como outros vários funkeiros que eu acho de uma tremenda humildade que fazem um serviço para a sociedade. Inclusive, deixa eu falar outra coisa. Vários e vários e vários funkeiros que vocês vê aí pagando de bandido, já recebi eles aqui no meu bar. E o seguinte, chego para eles e pergunto de onde eles são, de que lugar eles são, se são de favela, se são de não sei o quê. Cara, 80% deles não são, entendeu? E pagam como artista, pagam como bandido, e aí tudo bem, eles estão ali fazendo, né? Se tu é um comediante, por exemplo, tu não tá 100% do dia fazendo piada. Tu é uma pessoa séria e naquele momento faz piada. Então eles vendem essa persona como artista também para ganhar dinheiro, é o CNPJ deles. Quanto a isso, eu não tenho problema nenhum. Agora, se o cara paga de bandidão fora do mundo artístico dele também, aí já é outra história. E eu já recebi pessoas aqui que pagavam de bandidão e eu cheguei pro cara e falei, tá, não, mas e aí, qual é o teu contato com o crime? Tu nasceu vendo crime? Não, moro no interior, lá de não sei aonde e tal. E só minha música mesmo, que é isso aí, eu só prego isso aí pela minha música e tudo mais. Então, fica a dica aí, não acreditem em tudo que vocês ouvem. Não acredito em nada. Não acredite em nada que vocês ouvem. A internet é uma mentira. Nós somos uma mentira. É tudo uma fraude. Humberto, encerramos o programa agora, depois de tanto desabafo, ou continuamos? O que tu acha? Que eu tô com pouca bateria, por isso que eu tô comentando aqui sobre esse possível fim. Eu acho que a gente fez só uns 25. Acho que a gente tem que levar mais uns 7 minutos de programa aí. Sim, senhor. Se der, se acabar a bateria, paciência, a gente encerra quando acabar. E tá bom. Lembrando que isso aqui é um programa de humor, que o que eu expresso aqui não necessariamente condiz com a realidade. Vai que os caras querem boicotar e não vem mais nenhum show de funk pra cá. Daí nós estamos fodidos, gente.
Daí nós O temos que eu digo é... eu quero que seja lembrado aqui também, então, que a minha casa noturna ela faz um baita de um serviço para a sociedade. É a única casa noturna da região que tem festa LGBTQIA+. É a única casa noturna da região que entende que o entretenimento, ir para uma festa, ele é a primeira coisa que tu corta de um gasto quando tu tá apertado. Então é uma casa que fornece cortesias, entrada de graça para os jovens da nossa região aqui poder se divertir, inclusive com vários shows nacionais também. Então, e a única casa de festa que tem droga liberada. Vai todo mundo lá. O show do Armandinho que tinha de gente fumando maconha era brincadeira. É mentira. Isso aí eu não vou deixar tu falar e tu vai ter que provar, porque tu tá falando de uma... Não gostou, me processa. Tu tá falando de uma instituição... Tá falando de uma instituição... Vou cortar essa parte, então não precisa nem me defender. Tu cortou. Acabamos de voltar de um corte, onde eu gostaria de falar o seguinte. Eu fui censurado. Fui censurado por esse fascista ao meu lado. Tá? Eu tô aqui revoltado, porque esse programa aqui eu tô servindo de coadjuvante. Eu entendo. Não, ok? senhor, Deixei o Beto falar. E na minha fala ele me censura, tal como é um filhote da ditadura. Você é um filhote da ditadura, Humberto. Tu é a principal pessoa desse programa é tu aqui. Não, eu tô revoltado. Bom, hoje a gente já falou de quê? A gente já falou de morte. Já falou do Orkut. Tu xingou os funkeiros até não poder mais. Dos funkeiros. Cara, qual é a classe de músicos que tu xingaria hoje se tu pudesse xingar? Os roqueiros. Eu odeio roqueiro. Odeio quem faz rock. Resumidamente, por quê? Porque todo roqueiro é pau no cu. O Tico Santa Cruz? Tico Santa Cruz também. Theo Apesar Becker. de poder... Não, Theo Becker não. O Theo Becker não é mais roqueiro, né? O Theo Becker agora ele faz MPB. E critica a vacina. O Tico Santa Cruz é um pau no cu? Tico Santa Cruz é um pau no cu. Falo isso, ele pode me deitar na porrada a hora que ele quiser. Coitado do Badawi. O Badawi é um coitado. O Badawi eu tenho pena dele. Ele se meteu com a galera errada na infância e não consegue ser até hoje. Quem mais? Paul McCartney. É um baita de um pau no cu. Pra começar, porque ele tá substituindo o Paul McCartney original, né? Que morreu. Então só isso faz dele aí um pau no cu, né, cara? Como é que substitui alguém e não se sente mal por isso? Quem acompanha os Neto Podcast sabe que a gente passeia muito por esses mundos aí, e esse é um mundo que a gente vai ter que desbravar muito mais aí em outros episódios, porque essa lenda aí, não é a lenda que a gente chama, essa teoria, ela é fortíssima, né? Que o Paul McCartney, para quem não sabe, que o Paul McCartney disse que morreu o Paul McCartney original, e aí colocaram o Paul McCartney sósia lá, e é ele que substitui, e eu acho que é verdade também. Eu também. Eu cheguei a ligar para um grande amigo nosso na época. Ligar não, olha só. Mandei mensagem para ele no Orkut. O Marcelo Astiazara, ou Astiazarra, nunca sei pronunciar o sobrenome dele. E perguntando para ele por que ele tinha mentido para mim todo tempo falando tão bem do Paul McCartney, sendo que o cara que eu vi ali, que eu queria no show, era um falso, era um mentiroso, era um sósia. E ele afirmou pra mim que não, afirmou pra mim que isso é mentira, que o Paul McCartney é o mesmo. Olha, cara, são várias coisas aí, nós já vivemos no metaverso, sendo totalmente enganados, então abre um olho aí com muita coisa. Eu acho que, se tu não tiver mais consideração nenhuma aí, faça as finais aí, Vinícius, que eu acho que vencemos aí mais um episódio. Terceiro dessa série sem falhar, então estamos indo bem, hein? Parabéns. E vamos evoluir mais um pouco, vamos prometer um assunto aqui. O assunto da semana que vem é teoria da conspiração. Vamos falar sobre, inclusive, comente teorias das conspirações que você queria que a gente comentasse aqui. Por favor, nada muito sério, não vem com 11 de setembro, não vem com coisa da Covid, porque pesa, tá? Eu perdi conhecido no 11 de setembro, Humberto também, a gente tem parentes que estavam por lá, é uma coisa difícil pra gente falar. Então é isso é mais uns Neto Podcast. Você nos acha no Instagram, @HumbertoPraia,
@ViniciusNeto1903, no TikTok como os Neto Podcast, no Spotify como os Neto Podcast, no YouTube como os Neto Podcast. E é isso. Nos siga nas redes sociais. Se você tá vendo isso por um corte, se você tá vendo isso pelo YouTube, comenta. Se tá vendo pelo Spotify, dá like. Se tá vendo por um corte, compartilha. Até a próxima. Tchau, galera. Fui.